Bom dia, bom dia. Se você estiver me assistindo, à tarde, boa tarde. Boa noite, se você estiver assistindo à noite. E seja bem-vindo nesse início de semana, a última semana do mês de outubro. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui e de você estar aqui assistindo essa live. Hoje eu vou trazer o tema da procrastinação e o medo, ou seja, essa causa que nos faz procrastinar. Essa semana eu vou trazer várias lives sobre esse assunto, sobre a procrastinação, porque nesse sábado tem o workshop da procrastinação ao movimento, onde a gente vai realmente trabalhar as causas do workshop, da procrastinação e vai trabalhar com terapias holísticas. A gente vai fazer exercício sistêmico, vamos fazer também EFT, que é o desbloqueio das emoções, vamos fazer Theta Healing para fazer download de produtividade, de crescimento. E eu já te convido para fazer a inscrição e participar desse workshop. A inscrição está lá, o link para a inscrição está lá na bio. Vamos falar sobre o medo? Beleza. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre procrastinação. Procrastinação, o que ela não é? Ela não é preguiça. Então, quando você está sentindo preguiça, você não necessariamente está procrastinando. É, às vezes, uma ausência de energia, um momento específico, um cansaço e está tudo certo. Também há uma ilusão das pessoas que trabalham muito, 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 vivem correndo, de achar que elas não são procrastinadoras. Procrastinar é você não fazer aquelas atividades que vão te levar ao resultado que você quer, dos seus sonhos, a realização dos seus sonhos, das suas metas. É isso que... Eliane, seja bem-vinda. Fabrícia, querida, seja bem-vinda. Então, como eu estava falando, o que procrastinação não é preguiça. E muitas vezes a gente passa o dia todo fazendo um monte de coisa e acha que a gente não é procrastinadora. Isso não é verdadeiro, tá? Você pode ser uma pessoa ocupada e tá procrastinando, sim. Está procrastinando aquelas atividades que vão fazer você prosperar, aquelas atividades que vão realizar os seus sonhos, aquelas atividades que vão materializar e alcançar o seu legado. Então, quando a gente precisa ter isso com muita, muita clareza. O que a procrastinação também não é. Ela não é causa. A gente não combate a procrastinação. A gente combate as causas que nos levam a procrastinar. E uma dessas causas é o medo. Nós temos, basicamente, acho que eu posso classificar como 3 medos que nos levam a procrastinar. O medo de fracassar, ok? O medo de fazer sucesso. O medo de fazer sucesso é muito sério, tá? E às vezes tem aspectos lá da nossa ancestralidade. E um medo da ausência do conhecimento. Vamos falar de cada um para saber a gente exatamente o que é que tem por trás desse medo que nos leva a procrastinar. Vamos lá, um medo de fracassar, tá? É óbvio que a gente tem um receio toda vez que a gente vai para um novo, toda vez que a gente vai para algo inovador, fora do nosso lugar, né? Quando a gente se realiza, tá? Esse medo vem o medo de fracassar. Vem principalmente se a gente está falando de vendas, de lançar um produto, de buscar uma promoção, de fazer algo que te leve para aquele lugar
de excelência, etc. e tal, de ser rejeitado, né? Já teve medo de fazer sucesso, Eliane? A gente vai falar sobre esse medo de fazer sucesso. Ainda bem que ele está no passado. Então, o medo de fracassar, né? Esse medo, ele está muito conectado, sabe com o quê? Com medo da rejeição, né? Com medo de você oferecer um produto, com medo de você fazer uma live que vai te levar as pessoas conhecerem você, as conhecerem o seu produto, tá? O medo desse risco e não ser aceito, não ter o resultado. Quando a gente está na postura do adulto, entende que o nosso trabalho, a nossa profissão, o que a gente faz para os outros, né? Quando a gente chega na fase do adulto, sistemicamente a gente tem a nossa infância, onde muitas crenças, caráteres são feitos do 0 a 14 anos. Depois a gente sai desse lugar de criança onde a gente toma muito os pais, né? A gente recebe dos pais, a gente tem essa necessidade. Ai, eu tenho que falar oi para Simone que veio, queridíssima, minha mentorada, saudades. A Kelly também, minha amiga, estou indo para Goiânia em novembro, viu? E então, aí a gente tem esse aspecto sistêmico primeiro, né? Então, dos 0 aos 14 anos, a gente está lá recebendo, tomando dos pais, tendo os pais, se conectando com os pais. Beleza. Aí a gente vai para a parte jovem, né? Então a gente começa a ter relacionamentos com amigos, relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos amorosos. O relacionamento amoroso é um lugar de grande desenvolvimento sistêmico das nossas grandes habilidades. A gente está no lugar certo, nem pequeno nem maior. A gente não tentar ser mãe ou pai do nosso cônjuge, né? A gente está nesse equilíbrio, conseguir fazer uma troca, ter empatia, conseguir fazer, é um lugar de grande escola. Quando a gente vai para o adulto, para os negócios, carreira, profissão, nós estamos no adulto. E o adulto não toma do cliente, não toma do patrão algo. Ele já vem e dá o que sobra. Então, quando a gente chega no profissional, na postura certa, a gente entende que o que a gente fizer, o que a gente oferecer, é o que já transborda na gente, tá? É o que sobra em nós. Então, e o outro nos rejeitar, não comprar um produto ou ter uma posição diferente, fala mais do outro do que da gente. Às vezes não é o momento para a pessoa ter o nosso produto. Às vezes a pessoa efetivamente não sente que é esse o momento, não é você a pessoa certa, o seu produto não é a pessoa certa para a necessidade dele. Às vezes ele está com... Quando ele faz uma crítica, a crítica sempre fala mais do outro, daquele que criticou, do que aquele que recebe a crítica. E um outro aspecto é, se eventualmente você vai para a ação, né, você vai para esse movimento de força que vem muito de tomar o pai, porque o pai nos leva para o mundo, o pai nos leva para os lugares, entendeu? Os pais nos levam a arriscar. Por isso que a gente tem que tomar o pai. A mãe vai falar de abundância, vai falar de sucesso, mas essa força que nos manda para o mundo, que nos dá coragem de ir, ela vem do pai, tá? Então a gente tem que tomar o pai e isso pode ser uma live, se vocês quiserem, deixa lá depois nos comentários, a gente fala sobre isso um pouco mais. Então quando a gente chega nesse adulto preparado, forte, estabelecido, as pessoas que vierem na nossa vida trazendo algum tipo de tensão, elas são pessoas... Quando a gente está nesse adulto, a gente consegue olhar para essas pessoas, olhar para a situação e fazer uma reflexão. Por que essa pessoa me abala?
Por que essa pessoa me traz essa atenção? O que em mim eu preciso olhar nessa situação? E aí você trabalha você. Estão entendendo que esse medo do fracasso pode ser trabalhado de muitas formas, tá? Com muita força, para que, sim, aquele friozinho na barriga vai existir sempre, beleza. Vai existir uma ansiedadezinha saudável, né, pelo novo, pela alguma coisa que você está fazendo, se as pessoas vão gostar, como é que vai ser esse tipo de situação, né? Vai ter esse, o que será? Beleza. Quando você tem esse lugar, tá? Você tá no lugar, você tem só esse tipo de ansiedade, beleza. Esse é um medo saudável, é um medo que nos protege, porque medo não é ruim. Se não fosse o medo, a gente não existiria, simplesmente. Já teríamos sido exterminados. Mas o medo não pode te paralisar. E existem ferramentas, como eu falei, tudo isso. Tomar o pai, estar na posição adulta. Enfim, tem como trabalhar isso para esse medo de fracassar, ser minimizado, ser ir para um lugar saudável. Então, veja se você está procrastinando, ou seja, deixando de fazer aquelas atividades que você precisa fazer para alcançar o sucesso que você quer. Que sucesso? Dinheiro, Ingrid? Status? Eu não sei. Eu não sei o que é sucesso para você. Eu não sei o que é o destino que você quer chegar. Qual a sua visão pessoal? Mas eu sei que você sabe. Se você não sabe, precisa trabalhar isso. No workshop nós vamos trabalhar justamente isso. Aonde eu quero chegar? Porque esse é um dos elementos essenciais para você poder caminhar, tá? Para você poder saber o que você tem que fazer e começar a procrastinar. Mas esse lugar, veja se você não está com medo de fracassar. E tem todos esses mecanismos, tem tudo isso para você se transformar e estar num lugar positivo. Medo do sucesso. Vamos a um novo medo, né? É o medo do sucesso. O medo do sucesso é aquele clássico síndrome de impostora, né? De impostor. Você fala, caramba, se eu fizer sucesso, vão saber que eu sou incompetente, vão saber que eu não tenho condições, vão saber que eu não sou nada disso, tudo que eu falo ó, é garganta, vão saber de tudo isso, tá? E eu vou ser desmascarada. Nos meus cursos de produtividade, eu falo que uma dinâmica muito, muito legal para trabalhar isso é fazer o seguinte raciocínio. Você está nesse lugar hoje. Eu sei que aqui tem advogadas extremamente bem-sucedidas, tem gente que tem um empreendimento de bordados, que eu sei também, um negócio de sucesso, com muitos pedidos. Não conheço todos que estão aqui assistindo, né? Não conheço você que está assistindo a gravação depois, mas eu sei que você, se está nesse lugar, se já está assistindo esse vídeo, você provavelmente já alcançou um patamar de um sucesso que lá atrás você imaginava. Vamos pegar os exemplos aqui das advogadas. Um dia você teve a sua primeira aula de direito na faculdade de direito e você sonhou ser você hoje, né? Você sonhou estar nesse lugar hoje, que teria sua OAB, que faria suas audiências, que teria clientes. Então, um dia, esse momento atual já foi o lugar de sucesso, o lugar que você gostaria de ir. E você chegou nesse lugar e não foi desmascarada. Não foi desmascarado, não aconteceu de um monte de gente sair no jornal. Fulano é uma fraude,
fulano não é competente, fulano não é nada do que ela disse ou que ele disse. Isso não aconteceu. O mundo não acabou. Catarina, sempre fiel. O mundo não acabou, o mundo não se destroçou, entendeu? Você não foi desmascarada. Por quê? Aí vincula com outro medo, que é o medo do conhecimento, né? A ausência do conhecimento. Você vincula com isso. Quando você chegou nesse lugar de sucesso, né, de hoje, você fez uma trajetória, você trabalhou com isso, você estudou, você se preparou para chegar aqui nesse lugar hoje. Então, quando você vê o seu sucesso, olha, as atividades que vão me levar ao sucesso que eu quero, a realização de um projeto, né, que vai me dar uma sensação de legado, uma sensação de felicidade e vai fazer bem para os outros. Nós estamos falando aqui de carreira, principalmente, carreira, profissão, negócios, tá? Empreendedorismo. Quando chega nesse lugar, você vai se preparar e você precisa justamente fazer essas atividades para que isso tenha movimento. Presta atenção. Conhecimento sem experimentação não gera sabedoria. Você vai alcançar o seu sucesso com a experimentação e o conhecimento. É nesse momento que você precisa. E quanto mais você procrastina essas atividades, mais longe você está do sucesso, mais essa sensação de impostora você vai ter. Então, quando você faz a sua primeira live, começa a dar o primeiro passo, né, de um projeto, sempre comece com um mínimo hábito ou um mínimo movimento necessário. Isso é uma tática fabulosa para começar a sair da procrastinação. Você tem grandes escritores, grandes livros de referência, um que eu indico muito é o Átomo Atômico, que ele fala de colocar um ato simples, um ato simples. Eu vou pegar o exemplo mais básico de fazer caminhada. Eu quero fazer caminhada, eu quero correr a maratona. O quanto você corre hoje? Nada, eu sou 100% sedentária. Se você começar a falar assim, eu vou correr 20 quilômetros, vou correr 10, vou correr 2 quilômetros por dia, você não vai fazer. Você pode fazer 1, 2, máximo 3 dias no quarto, você já deixou quieto, você não consegue fazer. Então, o que você precisa saber? Qual vai ser o primeiro ato? Qual vai ser o primeiro movimento? É isso, Malu. Ó, a Malu está com um projeto sensacional, precisa desse primeiro ato. Ela fez isso essa semana, esse final de semana, arrumando a casa dela para o primeiro ato. Você precisa descobrir qual é essa primeira hábito, essa primeira ação para botar em movimento. Vou te falar, estou em dieta, emagreci já 20 quilos, beleza. Eu tenho um desafio muito grande que eu preciso emagrecer muito mais. O que me levou a ter o primeiro ato que me deu a força necessária? Porque se você for pegar a dieta, tem uma série de restrições, tem uma série de coisas que você tem que fazer. Beleza. Fazer tudo de uma vez estava muito difícil. Eu refleti o que é que poderia me dar força, o que poderia me dar ação para fazer e realizar e começar a dieta. Foi o jejum intermitente. Eu parei de comer depois das 8 horas. À noite é o lugar que eu mais belisco. E saber que eu consegui ficar 16 horas sem comer e ter essa disciplina me deu força para deixar de comer doce, deixar de comer esse carboidrato e começar a dieta. E isso foi só eu passei uns 10 dias, eu só fiz jejum intermitente, só isso. Não fiz nenhuma outra dieta. O meu corpo já reagiu, já deu 1 quilo a menos, aquela sensação boa, e isso me deu força para continuar. Então, no seu projeto, analise, reflita qual é o primeiro ato, a primeira ação que você deve fazer para dar aquele start, aquele início do seu projeto
e sair, deixar você fora da zona, dessa paralisia da procrastinação e fazer o que você quer. Então, nós temos aí o medo do fracasso, que você tem como trabalhar tudo isso, se preparar, tomar o seu pai principalmente, entender, entrar nesse movimento, né? Entender que quando a gente vai para adulto, a gente vai num lugar de sobrar, de dar para os outros, né? Então a rejeição não nos fere tanto, a rejeição do nosso, a gente entende que a rejeição é do nosso produto, não é da nossa pessoa, né? A gente entende que a crítica fala mais do outro do que da gente. A gente entende que as pessoas que vieram na nossa vida, que surgem na nossa vida, que trazem tensão, são pessoas para serem refletidas, pessoas para serem olhadas, situações que falam para trazer uma reflexão interna nossa, para a gente olhar, pensar, analisar em nós. A síndrome do impostor, o medo do sucesso, é entender que o sucesso que você tem hoje, onde você está hoje, já foi um grande sucesso lá no passado para você. Já foi um lugar que você fala assim, puxa, quando eu chegar nesse lugar, eu sou sensacional. E quando você chegou aqui, você não foi desmascarada, você sustentou esse sucesso, essas realizações suas, e você consegue. Então, o mesmo mecanismo, você pode ir lá para um outro patamar de sucesso. Que sucesso, Ingrid? Não sei o sucesso que você quer. Se você não sabe a sua visão pessoal, aonde você quer, eu refaço o convite para participar do workshop nesse sábado, o workshop da procrastinação ao movimento, onde a gente vai trabalhar isso, porque isso é essencial para você sair do estado de procrastinação, de adiar justamente aquelas ações que te levam ao sucesso. E conectando com isso, você tem o do conhecimento. O conhecimento é adquirir o conhecimento e ver se esse medo de ausência de conhecimento não é um perfeccionismo. Eu sempre falo para pessoas que estão paralisadas, que têm muito conhecimento e têm dificuldade de falar, de fazer, de realizar, né, de dar uma aula, ministrar uma aula, ministrar uma live. E se alguém, você nunca tem como cliente você. Presta bem atenção nessa frase. O seu cliente não é você. Isso significa o quê? Você não ministra, você não fala, você não trabalha para alguém que tem o mesmo nível de conhecimento que o seu. Porque, obviamente, você não tem conhecimento interessante para você, porque você já tem esse conhecimento, percebe? Então a gente fica sempre pensando, avaliando, o que eu sei, a Ingrid já sabe. É óbvio que a Ingrid já sabe, sou eu, entendeu? Então eu não vou ministrar aula para mim, porque se eu ministrar aula, ou se eu trouxer isso que eu estou trazendo, tá? Para mim, eu já sei. Isso acaba nos paralisando. Eu vou te dizer, falar da procrastinação, eu subestimei isso, eu entrei nessa armadilha. Eu reavaliei esse final de semana, semana passada foi justamente esse processo, porque eu subestimei o meu conhecimento. E, mais uma vez, conhecimento com experimentação é sabedoria. E você tem sabedoria. Você tem uma sabedoria que pode ser transmitida, trabalhada, servida à vida com força e com bastante excelência. É só você entender que essa sabedoria que você já tem vai alcançar uma pessoa que não tem esse conhecimento, que não vai para essa experimentação, que ainda precisa disso. É uma pessoa que era você ontem. E quando a gente está nesse lugar de servir a vida, falar,
puxa vida, eu tenho esse conhecimento já passou por uma experimentação, ou seja, é um conhecimento que eu senti, eu vivenciei. Por exemplo, eu falo de procrastinação. Bom dia, Tu! Eu falo de procrastinação porque eu era uma pessoa extremamente ocupada e durante décadas eu procrastinei, sabe o quê? Os meus sonhos, os meus sucessos. E hoje, com 52 anos, eu estou aqui, ó, correndo atrás, para quê? Para alcançar numa produtividade o sucesso que eu quis, mas eu poderia ter feito isso muito mais tranquilo. Eu sou uma pessoa ocupada que sofreu de depressão de tanto trabalhar e pouco resultado, sabe? O resultado vindo muito pesado. Então, isso que eu estou falando para vocês é algo que já é sabedoria para mim. Ou seja, eu tinha o conhecimento, eu tinha a experimentação e ele me deu sabedoria. Então, você tem aí pessoas, você tem um público que vai receber a sua sabedoria e isso vai ser um movimento de adulto, de servir as pessoas, um movimento de força. E aí, gente, faz sentido isso? Alguém se identificou com esses medos? Alguém se identificou com tudo isso? A Eliane já falou que tinha muito medo do sucesso, né, que já superou, ela fez constelação, ela também trabalhou a procrastinação, né, todo esse lugar, entendendo, é um movimento, você se colocar no movimento de propósito. Gente, Simone, total sentido, né, querida? Essa daí também é de uma competência, de uma excelência, doutora Simone. Gente, eu faço aqui, mais uma vez, agradeço. Faço aqui, primeiro, vamos lá. Vamos colocar em ordem. Faço mais uma vez o convite, tá? Para você se inscrever no workshop, agora, sábado, das 8 às 11. O que a gente vai trabalhar nesse workshop? A gente vai trabalhar causas da procrastinação, né? Porque, mais uma vez, a procrastinação ela é consequência, ela não é causa, então a gente precisa trabalhar as causas. A gente vai trazer principalmente exercício sistêmico, vamos trazer EFT, que é uma técnica de liberação de emoções, para a gente ver qual é a emoção que está vinculada a essa procrastinação e tirar esses nós do seu organismo. O Theta Healing para a gente fazer um download de sensação de leveza na produtividade, de foco, né? A gente vai trabalhar isso de uma forma muito holística e inédita, tá? Esse é um trabalho muito inédito. E tem um bônus fantástico ainda nesse workshop. Você fazendo a inscrição de R$ 97, tá? Pode até parcelar em 12 vezes, eu não sei de quanto é a cada parcela, porque a parcela é feita pelo Hotmart. Você ganha de bônus o curso Produtividade com Leveza. O curso completinho, você também leva, você ganha. Então, a inscrição está lá na bio, tem mais detalhes, tem uma página de venda que dá mais detalhes sobre o workshop. E essa semana eu vou trazer sempre uma live às 7h37, falando justamente sobre a procrastinação. Então, vocês que estão me vendo ao vivo, já temos um encontro, já convido vocês para o encontro amanhã, às 7h37, para a gente falar de mais uma causa sobre procrastinação. Essa live vai estar gravada no feed. Compartilhe. Quanto mais vezes que vocês compartilharem, mandarem o aviãozinho, o algoritmo do Instagram manda para mais pessoas, acha isso relevante. Faz essa troca de energia, tá? Para a gente divulgar, fazer sentido para você. E você que está assistindo a gravação, deixa aí nos comentários, também compartilhe e eu te espero na próxima live amanhã. E agradeço profundamente a participação de todos. Um beijo e uma excelente segunda-feira produtiva!